Violência se paga com violência? Como lidar com alguém que está sendo violento com você? Retribuindo na violência também? Essa é uma boa pergunta quando a gente vai estudar o Partido dos Panteras Negras. Mas para entender esse movimento político indireto, a gente precisa entender o contexto histórico que ele surgiu. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os países mais desenvolvidos da época tiveram um crescimento econômico significativo. E ao final da Segunda Guerra, com a derrota do Japão, da Alemanha e da Itália, os países desenvolvidos tiveram a chance de aumentar ainda mais a força econômica. Entre esses países estava os Estados Unidos da América. Os primeiros 30 anos após o fim da Segunda Guerra ficaram conhecidos pelos norte-americanos como os Anos Dourados, justamente por esse avanço econômico. Eles eram responsáveis por 2/3 de toda a produção industrial do mundo. Nesse mesmo período do pós-guerra, países desenvolvidos adotaram práticas de políticas sociais muito mais flexíveis, tudo para garantir mais estabilidade para a população caso o cenário se tornasse desordenado mais uma vez, como aconteceu, por exemplo, na crise de 29, com a quebra da Bolsa de Valores. Então, a partir dos anos 50, a população norte-americana começa a desfrutar de uma condição econômica estável e favorável. Quer dizer, quase todo mundo, exceto a população negra. Nos Estados Unidos, mesmo após o fim da escravidão dos negros que foram arrancados do continente africano, muitas leis foram criadas permitindo a segregação racial. Uma série de restrições dos direitos de cidadão feita com base na etnia, que era aplicada pelo próprio Estado, ou seja, leis que ordenavam que brancos e negros ficassem separados. Eram as famosas leis de Jim Crow, que exigiam a separação de negros e brancos em escolas e transportes públicos, banheiros, bairros, restaurantes, nas forças armadas, em bebedouros e até o casamento entre brancos e negros. Obviamente, as leis de Jim Crow não só validavam a discriminação e o preconceito, como também facilitavam e muito a violência. Não é à toa que foi lá nos Estados Unidos onde surgiu a Ku Klux Klan, um grupo extremista, terrorista e reacionário que defendem besteiras como a supremacia branca e que infelizmente existe até os dias de hoje. Observando todo esse cenário, podemos concluir que não foram poucas as vezes onde negros foram linchados, espancados e mortos. Nos Estados Unidos, essa violência sempre foi constante, mas, com as leis Jim Crow em vigor, todas essas violências eram justificadas de alguma forma. A mensagem dos norte-americanos para a população e para o mundo nessa época era de que lá era a terra da liberdade. Mas liberdade de quem? E para quem? E foi exatamente por esse ambiente insalubre que a população negra começa a se organizar e lutar em busca dos direitos civis. O movimento social mais importante da história dos Estados Unidos são protestos pelos direitos civis. Em meio a esse clamor social, vai surgir nomes importantíssimos da história como Martin Luther King e Malcolm X, que vão lutar e protestar contra os maus tratos, abusos e o alto índice de violência contra os negros, principalmente a violência praticada pela própria polícia. Durante a década de 60, o governo e uma parcela considerável da população norte-americana repudiavam esses movimentos e protestos da população negra. O governo agia diretamente nesses protestos a fim de desfazer ou impedi-los de acontecer. Alguns documentos que nos dias de hoje nós temos acesso mostram claramente que o FBI foi chamado várias vezes para reprimir diversas manifestações que iriam acontecer. E é no caos desse contexto histórico, político e social que um grupo de jovens negros decidem se unir e criar um partido socialista que iria lutar contra a violência policial e a opressão do próprio governo. Então, em 15 de outubro de 1966, surge em Oakland, na Califórnia, o Partido dos Panteras Negras. Moradores de guetos, sem a menor infraestrutura social, com moradias precárias, sem acesso à saúde e à justiça social. Esses são alguns dos fatores que alimentavam a sede de igualdade e justiça desses jovens revolucionários. Abre aspas.
O sangue, o suor, as lágrimas e o sofrimento dos negros são os alicerces da riqueza e do poder dos Estados Unidos. Fomos obrigados a construir a América e, se formos forçados, iremos derrubá-la. Essa frase fortíssima foi dita por Huey Newton, um dos fundadores dos Panteras Negras. Ainda na juventude, Huey Newton e Bob Seale se envolveram na política social e se relacionaram com os interesses mais radicais da extrema esquerda. A grande inspiração da dupla foi o militante Malcolm X, e logo após a fundação do Partido dos Panteras Negras, muitas pessoas da comunidade negra de Oakland aderiram ao agrupamento. A dupla era estudante de direito e possuía um amplo conhecimento do Código Penal da Califórnia, e aproveitando a brecha de que nos Estados Unidos o porte de arma era legalizado em vários estados, os Panteras Negras passaram a recomendar que os negros portassem armas legalmente para se protegerem caso fosse necessário. A autodefesa era legal e permitida. Além dessa prática, os Panteras Negras passaram a supervisionar práticas policiais e faziam denúncias se fossem observados abusos. Quanto mais o grupo político ganhava notoriedade, mais o partido crescia. E esse crescimento foi exponencial, deixando evidente como parte da população negra dos Estados Unidos estava sedenta por ações mais eficientes em relação à violência e por melhores condições de vida. Mas eu vou dar uma pausa aqui só para salientar uma paradinha. Nessa época, nos Estados Unidos, existia uma corrente dos negros que não apoiavam a violência e existia uma corrente dos negros que apoiavam a violência contra as pessoas que os oprimissem. E até aí tudo bem. Mas vale lembrar que os Panteras Negras eram um grupo abertamente socialista. E nessa época, além da pressão interna que os Panteras Negras sofriam por parte do governo americano, o país também estava em guerra contra a União Soviética, a Guerra Fria. Basicamente, nessa época, os Estados Unidos abominavam qualquer ideologia mais à esquerda, ou o comunismo de fato. E os Panteras Negras eram uma linha marxista, leninista, maoísta. Mas só para eu resumir o assunto para você e não ter que explicar todo o conceito, mais ou menos os maoístas defendiam a ideia de uma revolução armada para que o povo retomasse o poder. E a partir daqui dá para imaginar como o governo americano reagiu a todo esse movimento. Com a grande adesão da população, Huey Newton e Bob Seale se sentem encorajados a escrever um documento com as principais propostas dos Panteras Negras. O Manifesto dos Panteras Negras. Um programa de 10 pontos. Uma espécie de manual político do partido. Nesse manifesto, eles expressam suas exigências para o Estado: moradias humanamente habitáveis, acesso à educação, o fim imediato das agressões policiais, julgamentos de pessoas negras feitas por seus pares. Esses eram alguns dos pontos principais desse manifesto. O programa que ganhou mais repercussão foi o Café da Manhã Gratuito, com o início em janeiro de 69. Os membros do partido se encontravam nas primeiras horas da manhã para cozinhar para as crianças negras da região. Era do conhecimento do Comitê Central que as crianças que pouco se alimentavam antes das aulas tinham um pior rendimento na escola. No auge do programa, calcula-se que foram servidas em média 20 mil refeições por semana. Por um lado, a população negra se organizava e também se protegia contra os abusos das autoridades. E também da população branca. Por outro lado, esse lance da população negra se armar e se organizar incomodava e muito a mesma galera. Por isso, os conflitos começaram a acontecer com mais frequência. De 1967 até 1973, existiram muitos confrontos de policiais contra os membros do Partido dos Panteras Negras, sendo que em 1973, em um só conflito, 28 Panteras Negras foram mortos. Haviam também uma estratégia por parte do FBI de colocar agentes infiltrados dentro do partido. O líder dos Panteras Negras passou a sofrer com desconfiança dentro do próprio partido. Isso, de certa forma, com o passar do tempo, iria minar e enfraquecer a organização. Mesmo com todos esses obstáculos no caminho, eles conseguiram resistir por mais de uma década. Durante toda a existência dos Panteras Negras, Newton e Seale tentaram diversas vezes fazer com que os membros dos Panteras Negras concorressem às eleições.
seria uma boa forma de poder mudar o sistema de dentro para fora. Porém, esse plano não funcionou. Nenhum dos Panteras Negras conseguiu se eleger. Os Panteras Negras podem até não ter conseguido se eleger a cargos políticos, mas hoje não resta mais dúvidas que eles conseguiram sim marcar a história. Não só pelas ações sociais, mas também pelo impacto cultural. Eles fizeram uma verdadeira revolução cultural na sociedade negra norte-americana e também no mundo. Black Power. O poder negro foi um dos movimentos mais populares aderidos pelos Panteras Negras. Eles enfatizavam suas qualidades e falavam de orgulho de ser quem são. O movimento Black Power possuía uma estética própria e que fez parte do símbolo do movimento dos Panteras Negras. Jaquetas de couro, óculos escuros, boinas e o cabelo Black Power. Outro símbolo difundido entre os simpatizantes e membros do partido eram os punhos cerrados. O gesto era uma representação visual da disposição dos negros a lutarem por seus objetivos e direitos. Uma das imagens mais famosas que temos desse símbolo na história aconteceu nas Olimpíadas do México em 1968. Com luvas negras e punhos cerrados para o céu, o norte-americano Tommy Smith e John Carlos protestaram contra a segregação racial no pódio dos 200 metros rasos. E por esse mesmo motivo, os caras foram banidos do Comitê Olímpico Internacional. O Partido dos Panteras Negras se desfez no ano de 1982, perante a todo o desgaste causado pela interferência do Serviço de Inteligência norte-americano e o grande número de membros assassinados do Partido dos Panteras Negras fez com que menos pessoas aderissem ao grupo por medo. E por fim também teve um certo desentendimento entre a liderança do grupo, que era bem centralizada. Mas sem dúvida alguma, os Panteras Negras marcaram a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e no mundo. É isso aí, neném. Esse vídeo está terminando aqui. Como eu sempre digo, conhecer a história para que a gente não cometa os erros do passado, no presente e no futuro. Olhando para trás, a gente aprende, entende e evita que essas coisas aconteçam. Mas por quê? Estamos perdidos em uma pedra flutuante no espaço, sendo governados e regidos por pessoas poderosas que só querem saber do próprio umbigo. Então é bom ficar esperto e conhecer o que já aconteceu para que não se repita depois. Queria agradecer você que assistiu até aqui, segurando na mão minha taxa de retenção. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, assim você ajuda aqui o produtor de conteúdo carente a fazer mais vídeos como esse. E compartilha com os amigos aí, é uma ótima forma de me ajudar. E espalhar também esse povo. Não, já tô demagogo demais. Já. É isso, né? A qualquer minuto tô de volta, deixa o like, se inscreve se é a sua primeira vez, essas coisas aí, tudo que vocês sabem. Beijo.